Fala, futuro investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan Azeredo. No vídeo de hoje, eu vou falar de um assunto um pouco mais avançado em relação ao mercado. Se você não entender algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo, você pode estar entrando em contato comigo. Através desse vídeo, você consegue ter acesso às minhas redes sociais, ao meu número de WhatsApp. Então, qualquer assunto pertinente ao mercado financeiro, você pode estar entrando em contato, que assim que possível eu vou estar tirando sua dúvida. Caso contrário, é só você ficar atento ao canal, porque hoje eu vou falar de um assunto mais avançado, mas em outros momentos eu vou estar falando de assuntos básicos, porque tem uma galera que me manda mensagem, uma galera que está iniciando no mercado, que não tem grande noção das técnicas, das estratégias utilizadas no mercado, e eu não vou deixar esse pessoal de fora. Então, a todo momento, em todos os vídeos que eu fizer, eu vou estar assim abordando ou usando uma linguagem simples para que o iniciante, a pessoa que quer começar no mercado, que quer aprender opções binárias ou forex, possa entender como que é o funcionamento do mercado. Mas hoje eu quero mostrar como que o mercado sacaneia até mesmo quem tem experiência. Então eu vou compartilhar a tela do gráfico, te mostrar um pouco de como eu analisei o gráfico. Eu cheguei a efetuar uma negociação, cheguei a tomar 2 loss, depois eu tive um gain, e mesmo assim no final o mercado acabou não fazendo o que eu havia previsto. Mas enfim, eu quero mostrar para você como que eu olhei para o gráfico, qual foi os requisitos para que eu entrasse numa negociação. Então veja bem, o que você está vendo nesse momento, essa tela que você está vendo aqui, é uma plataforma para se negociar no mercado internacional. Essa plataforma você consegue baixar ela de forma gratuita, é conhecida como MetaTrader, ou também conhecida no mercado como MT4 ou MT5. O que acontece? Qual a diferença? Você consegue negociar no mercado internacional com todas as duas, tanto o MT4 quanto o MT5. Porém, no mercado brasileiro, até algum tempo atrás, só tinha versão MT5 para você negociar numa plataforma gratuita. Caso você quisesse uma plataforma melhor, você tinha que pagar. Agora isso mudou, as plataformas estão fazendo parceria com as corretoras e existem boas plataformas privadas que estão oferecendo serviço gratuito. Agora, de qualquer maneira, eu recomendo você sempre buscar negociar com o MT4. Por quê? Principalmente mercado internacional. É a plataforma mais utilizada no mundo. Então, o que você está vendo é uma plataforma gratuita. Porém, para você negociar nessa plataforma, você tem que ter cadastro em alguma corretora. Alguma corretora internacional, não importa. Veja bem, cada corretora oferece um tipo de serviço, cada corretora cobra um tipo de taxa, cada corretora tem uma regulamentação. Então, em outro vídeo, em outro momento, eu vou fazer um vídeo somente falando de corretora. Quais os requisitos que uma boa corretora tem que ter, o que que você tem que observar antes de abrir a conta na corretora e colocar o seu dinheiro. Mas enfim, no vídeo de hoje, eu quero mostrar como que eu efetuei uma negociação na ponta vendedora nesse par de moeda aqui, ó, EURUSD, e por duas vezes eu tomei um loss e na outra eu consegui um bom resultado, recuperei até o prejuízo. Mas mesmo com praticamente 7 anos de mercado, ainda assim o mercado tem hora que costuma sacanear da nossa cara. Eu estou no gráfico de 1 hora. Para quem não sabe, né, para quem não entende, o gráfico de 1 hora corresponde ao que? Cada barra dessa, independente da cor, independente do tamanho, ela teve 1 hora de duração.
De forma básica, quando você olha uma barra verde, significa que durante esse período o preço valorizou. E a barra vermelha, durante esse período o preço desvalorizou. De qualquer forma, independente do tamanho, aqui nós temos uma barra bem grande, uma barra verde, e aqui nós temos uma barra menor vermelha. Todas as duas levaram 1 hora para se formar, desde o início até o término. Então, isso é chamado de janela temporal. Eu estou na janela de 1 hora. Eu vou dar um exemplo bem simples depois. Em outro vídeo também eu vou gravar uma aula só de janela temporal, porque tem umas dicas bem importantes. Mas enfim, no gráfico de 1 hora, o que eu tinha aqui? Você pode observar que o gráfico estava nesse ponto aqui, aproximadamente no dia 31, dia 30 de março. E hoje o preço se encontra nesse ponto que está aqui. Então, houve uma valorização no par de moeda euro-USD. Porém, dentro do mercado, isso também vai ficar para uma outra aula, mas eu vou resumir. Dentro do mercado, ele nunca vai subir toda a vida. Ele vai subir fazendo zigue-zague e vai descer também fazendo zigue-zague. Isso no mercado é conhecido como fractal. Então, o mercado ele possui 3 tendências. Ele tem a tendência primária, secundária e terciária. Essas tendências podem ser divididas da seguinte forma. Eu tenho aqui o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 e 30 minutos. Então, os gráficos de minutos podem ser classificados como uma tendência terciária. O gráfico de 1 hora e 4 horas podem ser considerados como uma tendência secundária. Eu posso até incluir aqui o gráfico diário. E o gráfico semanal e mensal pode-se dizer que é a formação da tendência primária. Então, nós temos 3 tendências do mercado. Tem que ter uma correlação entre essas tendências. Se eu, por exemplo, eu gosto de negociar no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 1 minuto, até 15 minutos. Entre 1 minuto e 15 minutos. O que eu faço? Eu olho uma janela temporal maior, o gráfico de 1 hora, por exemplo, ou o gráfico de 4 horas. Então, eu busco as informações no gráfico de 1 hora ou de 4 horas para que eu consiga ter uma informação do contexto geral para que eu possa tomar as melhores decisões nos gráficos de minuto. Então, o que isso significa? Vamos imaginar, eu coloquei aqui para ilustrar um show, né? Imagina que está tendo aqui o Rock in Rio. Cada bolinha preta dessa aqui representa uma pessoa e aqui essa bolinha vermelha representa você. Então você está no meio da multidão. Você quer chegar até o banheiro ou até a lanchonete. Só que eu, por exemplo, eu estou no helicóptero e aí eu estou olhando, né? Eu estou olhando o contexto. Eu estou olhando aonde está posicionado o palco, aonde está tendo show, aonde está posicionado os banheiros e aonde está posicionado as lanchonetes. Eu consigo ter acesso também a outra informação. Eu vejo que aqui no meio existe um espaço e através desse caminho eu consigo chegar ao banheiro e eu consigo chegar à lanchonete, sem ter que passar no meio da multidão. Então, por que eu olho uma janela temporal maior, um gráfico maior, para negociar no gráfico menor? Para mim conseguir extrair melhores informações. Então, você que está aqui no meio, você não está vendo da maneira como eu estou vendo. Você não está enxergando a maneira que eu estou enxergando. Então, provavelmente, se você quiser chegar ao banheiro, você vai tentar pegar esse caminho aqui e você vai ter muito mais dificuldade, ou você vai vir para o lado de cá, enquanto eu, que tive uma visão mais ampla do show, do público, vou conseguir ter acesso ao melhor caminho, vou conseguir me localizar muito melhor. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tiver negociando no mercado, independente que seja mercado nacional, internacional, opções binárias, independente que seja câmbio, ações, enfim.
Qual é a recomendação? Você analisar um período gráfico maior e buscar as oportunidades do período gráfico menor. Eu vou fazer um vídeo novamente abordando isso aqui, vou usar o mesmo contexto, a mesma imagem, para fazer um vídeo mais detalhado, porque eu vou dar uma dica muito importante que vai fazer uma enorme diferença no seu operacional. Essa dica é até uma dica que eu só disponibilizo no meu treinamento, mas eu vou fazer um vídeo falando disso aí. Mas enfim, você que vai negociar no mercado, você não pode, por exemplo, não é o recomendado, né? Não é que não pode. Você vai negociar no gráfico de 5 minutos. Não é recomendado você fazer sua análise no gráfico de 5 minutos e negociar no gráfico de 5 minutos. A ideia, se você quiser ter uma taxa de acerto maior, é olhar o contexto geral para negociar num período gráfico menor. Voltando para o gráfico, o que eu tinha aqui? Eu tinha o mercado fazendo uma tendência. Como que você vai identificar uma tendência? Isso aí vale para qualquer janela temporal. Você precisa de 2 pontos para você interligar esses pontos e achar uma tendência, um mercado lateral, um triângulo, não importa. Então eu tinha aqui um fundo e eu tinha aqui outra região de fundo. Ah, Jonathan, mas essas regiões aqui não eram regiões de fundo? Sim, só que eu sempre vou buscar as regiões mais expressivas do gráfico. Então essa região era mais expressiva e essa era mais expressiva. Eram os melhores pontos. Eu tendo essas informações, o que eu vou fazer? Vou fazer uma brincadeira de criança. Eu vou ligar esses 2 pontos. A partir do momento que você ligou esses 2 pontos, o que você ia conseguir enxergar? Posteriormente, você ia enxergar essa região que está aqui e essa região que está aqui. Nessas regiões, qual seria a sua decisão? Você iria comprar. Por que comprar nessas regiões? Porque são regiões de suporte forte, que é do gráfico de 1 hora, regiões de suporte é onde o preço está mais barato, então a ideia é comprar barato e vender caro. Sempre comprar na região de fundo e sempre vender na região de topo. Então eu sabia que o mercado tinha uma força compradora. Só que eu gosto de negociar contra a tendência também. E aí entra uma questão muito importante do mercado. No mercado financeiro, não existe a pessoa com total razão. Não existe o dono da razão dentro do mercado. Existem diversas técnicas para se negociar no mercado. Todas as técnicas também falham. Em algum momento vai te dar prejuízo. Lógico, algumas são melhores do que outras. Algumas funcionam melhor em determinado período ou em determinado horário, e são mais eficazes do que outras. Mas não existe o dono da razão. Existem diversas técnicas e você tem que achar a técnica que mais vai se adequar ao seu perfil, ao seu gosto, né, a sua maneira de negociar no mercado financeiro. Eu já havia identificado a tendência de alta, porém o mercado ele andou subindo praticamente 3 semanas seguidas. Aqui tem 2 linhazinhas. Aqui, quer ver só? Aqui tem 2 linhas e aqui tem 2 linhas. Isso que está aqui, esse espaço aqui representa uma semana. Aqui já representa outra semana. Aqui outra semana. E aqui já está se formando essa semana. Então, resumindo, o gráfico praticamente andou subindo 4 semanas seguidas. E aí entra um conceito do mercado. Ele nunca vai subir toda a vida e ele nunca vai cair toda a vida. Lógico que o mercado é soberano. Se ele quiser, ele pode passar 6 meses, 1 ano, 10 anos só subindo, mas em algum momento ele vai cair. Exemplo disso, nós temos o mercado imobiliário nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o mercado imobiliário só subia. A maior parte dos investidores que estão no mercado aí há mais de 10 anos, 15 anos, que tem boa experiência com o mercado, sabe do que eu estou falando. O mercado imobiliário só subia. Em 2008, veio a crise imobiliária e o que aconteceu? O mercado caiu. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente só sabia comprar, não sabia ganhar com a venda. Mas sim,
em algum momento, o que aconteceu? O mercado fez uma correção, o mercado caiu. Aconteceu isso também com o Bitcoin. Ele já subiu muito e já caiu também bastante. Então, esse gráfico ele vinha fazendo a tendência de alta. Eu estava de olho, como eu falei, o gráfico, uma janela temporal maior, o gráfico de maior do que o que você negocia, sempre vai ter uma informação mais relevante, você vai conseguir enxergar de forma ampla. Porém, a partir do momento que eu olho o contexto geral, o que me importa de verdade? O que está acontecendo no momento. Então, eu vou olhar para as informações mais atuais do mercado, que eram o que? Dessa semana. Então, aproximando o gráfico, vou aproximar aqui, vou botar nessa semana que nós estamos. O que eu tinha enxergado aqui? Como eu falei, existem diversas técnicas no mercado. Existe uma técnica de negociação baseada em figuras. E através dessas figuras você consegue identificar continuação de movimento, reversão de movimento, você consegue identificar rompimento, pontos de entrada, pontos de saída, enfim, é uma técnica muito eficaz. Detalhe, eu não utilizo essa técnica para o mercado de opções binárias. Vale ressaltar que a maneira como eu negocio no mercado de binárias geralmente não vai funcionar para o mercado de Forex. A maneira como eu negocio no mercado de Forex geralmente não vai se enquadrar às opções binárias. Existem técnicas, diversas técnicas no mercado, só que algumas funcionam melhor em um determinado mercado, outras são específicas para um tipo de mercado. Então, o que eu vou mostrar aqui tem muita eficácia sim no mercado de Forex e na Bovespa, né? Muito utilizado também no mercado de ações. O que eu tinha enxergado aqui? Eu tinha enxergado esse topo e esse topo. Isso dentro do mercado é conhecido como oco. Muita gente às vezes não vai entender. Oco significa ombro, cabeça, ombro. Só que isso é ensinado no mercado, aí, no YouTube, de maneira errada. São praticamente poucas as pessoas que eu já vi falando da dica que eu vou dar agora. Isso é ensinado no mercado que quando você enxerga um padrão desse aqui, um ombro, cabeça, ombro, você deve efetuar uma venda, porque o mercado vai começar a mudar de tendência. Nesse caso, ele vinha numa tendência de alta, e ao enxergar o ombro, cabeça, ombro, você iria procurar por venda, porque o mercado iria virar. Só que, o que eu fiz? Show de bola! Eu tinha aqui um topo e um topo. Ombro, cabeça, ombro. Aqui a gente tem no mercado o que é chamado de linha de pescoço. E nesse ponto aqui nós tivemos um rompimento. Nesse ponto poderia ser efetuado uma ordem de venda, só que eu não gosto de negociar no rompimento. Dava para pegar exatamente essa movimentação aqui, já dava um bom dinheiro. Porém, eu esperei o mercado corrigir para me fazer a minha negociação. Então, olhando um pouquinho mais para frente aqui, eu tinha aqui, ó, novamente, eu tinha ombro, cabeça, ombro. O mercado rompeu nesse ponto, já seria um gatilho de entrada. Porém, eu não gosto de negociar nesse ponto. O mercado caiu, parou nesse ponto aqui, respeitou e formou uma região de suporte e voltou a subir. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma nova oportunidade de efetuar uma venda, porque essa região aqui foi suporte, e aqui formou o famoso pullback. Respeitando agora essa região aqui, que serviu como um piso, né? O preço chegou aqui e parou, subiu. Chegou aqui, parou, subiu. Nesse ponto aqui, o mercado iria respeitar como teto, né? É conhecido no mercado como mudança de polaridade. Então, a partir desse ponto, eu poderia efetuar uma venda de forma mais segura, com a probabilidade de queda do mercado. Eu poderia, a partir desse ponto, traçar uma linha de tendência e a expectativa é que o mercado começasse a cair. O que o mercado fez? O mercado voltou a subir. Só que eu tinha feito a minha entrada nesse ponto e tinha colocado minha proteção nesse ponto que está aqui.
Então, resumo, se o mercado começasse a cair, eu estava na ponta vendedora, ele ia me gerar lucro. Se o mercado começasse a subir e a passar do meu ponto de entrada, ele iria começar a me dar prejuízo. E se chegasse nesse ponto aqui, ele iria encerrar minha ordem, né? A negociação seria fechada. O mercado, ele começou a fazer um zigue-zague. Eu aqui efetuei uma nova venda, então fiquei posicionado duas vezes, né? Fiquei posicionado duas vezes. O que o mercado fez? Todo o cenário aqui era propício para uma venda e eu efetuei a venda nos dois pontos, nesse ponto e nesse ponto. Para se ter ideia, nesse ponto aqui teve a formação de um padrão e em seguida nós tivemos aqui um candle de força vendedora, ele aqui, ó. Então tudo indicava que o mercado ia cair. O que o mercado fez? O mercado voltou a subir. Meu stop que estava aqui em cima aqui foi acionado. Resumo, nesse ponto que está aqui, ele encerrou minhas duas ordens. Eu tomei um prejuízo aqui, tomei 2 loss aqui. E depois o que o mercado começou a fazer? O mercado começou a cair. Isso mesmo. Então, mesmo com muita experiência, mesmo enxergando boas oportunidades, o mercado tem hora que vai sacanear, independente do tempo que você tem de tela. Só que aí, o que eu enxerguei novamente? Essa região serviu como suporte. Nesse ponto aqui, nós tivemos o que? A formação de outro padrão. Quem já tem um pouco mais de experiência vai enxergar exatamente o que eu estou falando. Naquela região de suporte e nesse ponto aqui eu tive o que? A formação de um martelo. Já que a tendência era de alta e o mercado não chegou nesse ponto aqui com força vendedora, eu efetuei uma ordem de compra e peguei essa alta do mercado. Mas aí, olha só que coisa interessante. Tudo indicava queda. Nós tínhamos aqui ombro, cabeça, ombro. O que aconteceu com o mercado? O mercado, vou fazer aqui, ó. O mercado rompeu essa região nesse ponto que está aqui. Então, não respeitou o ombro, cabeça, ombro. E quando o mercado ele não começa a cair e ele volta a subir, como foi o caso aqui, e ele rompe o ombro direito, ele descaracteriza essa formação. É isso que não é ensinado no YouTube. O pessoal ensina simplesmente, ó, formou um ombro, cabeça, ombro, rompeu aqui a linha de pescoço, como foi nesse ponto aqui, vende. Sim, você pode efetuar sua venda aqui, só que você tem que entender que o mercado é soberano. Então, ele pode começar a cair desesperadamente, ele pode parar em algum ponto, porque esse ponto aqui foi esse ponto aqui de trás, aqui, ó, aonde era uma resistência, aqui ele respeitou como suporte. Voltou a subir. Chegou nesse ponto aqui, nesse ponto que está aqui, com esse candle aqui, o que ele fez? Ele rompeu o topo do ombro direito. Isso descaracterizou totalmente esse ombro, cabeça, ombro. Isso aqui já não existe mais. As informações mais recentes são as mais relevantes. O que eu fiz? Eu esperei, o mercado caiu. Se o mercado chegasse com força aqui, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos imaginar, nós tínhamos aqui a região de suporte. Deixa eu fazer aqui cota a cor. Nós tínhamos aqui a região de suporte. Vamos imaginar que nesse ponto aqui o mercado fizesse uma barra desse tipo aqui assim, ó. Se o mercado faz uma barra desse tipo aqui assim, eu tinha duas opções: ou vender no fechamento dessa barra e pegar a continuidade do movimento, ou esperar o mercado retornar aqui dentro e efetuar uma venda aqui em cima, que seria justamente o que eu iria fazer. Eu não gosto de vender no rompimento. Mas, enfim, o mercado não fez isso. O mercado mostrou fraqueza por parte desse movimento que estava aqui, ó, por parte dos vendedores. Quando eu quero dizer fraqueza, imagina um carro puxando freio de mão. Veja que o gráfico fez uma barra gigante vermelha, largou uma sombra.
depois fez um outro candle, largou uma sombra maior ainda. E depois foi fazendo o quê? Uns candles, umas barras pequenas. Então isso mostrou fraqueza por parte dos vendedores que queriam empurrar o mercado para baixo. Mostrou claramente que essa região de suporte aqui era uma região forte. Então não tinha o que fazer. Eu efetuei a compra aqui e segui a tendência secundária, né? Porque a gente tinha aqui, ó, vale lembrar novamente, a gente tinha aqui essa tendência que estava aqui, ó, só subindo. Então eu peguei, aproveitei a formação nesse ponto aqui e peguei essa alta. Agora outra coisa interessante, depois que o mercado descaracterizou o ombro cabeça a ombro, o que ele fez? Ele fez um topo duplo, também conhecido no mercado como um padrão de reversão. Então aqui, ó, nós tínhamos aqui um topo, nós tínhamos aqui o fundo, outro topo, outro fundo. Então nós tínhamos aqui, conhecido no mercado como topo duplo. Essa figura, né, com dois topos aqui, vindo aqui de uma forte tendência de alta, caracteriza também uma possível mudança de tendência. Só que isso não foi confirmado. Por quê? Porque a gente tinha que perder essa região de fundo aqui. Então, nesse ponto aqui, o preço parou de cair e subiu. Tá aqui. Depois ele caiu novamente. Então, nesse ponto aqui, deveria ter o candle de força que eu falei. Deveria ter a formação de um candle vermelho, de preferência fechando próximo da mínima, mostrando força vendedora. Aí sim, o que iria acontecer? Essa formação aqui de topo duplo iria se confirmar e a gente iria entrar na ponta vendedora. Acabou que o mercado respeitou essa região, foi o ponto de entrada que eu efetuei e recuperei o prejuízo que eu tinha tomado nesse ponto e nesse ponto. O mercado voltou a subir. E aí o mercado novamente forma um outro padrão. Olha aqui que legal. O mercado formou aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo e topo. Agora formando um topo triplo. Também conhecido no mercado como uma figura de reversão. Mas ainda assim tinha que perder essa região. Quando eu falo perder, né, essa região aqui, é realmente o gráfico vir, né, cair e romper essa linha aqui, ó, essa região aqui, ó. Quando eu falo linha, eu estou falando de região. O mercado deveria romper essa região aqui, ó, nesse ponto aqui, e começar a cair. Aí sim iria confirmar o topo triplo. Como que eu iria enxergar o meu objetivo para me posicionar, minha saída do mercado? Nada demais. Eu tinha aqui essa região aqui de topo e tinha aqui essa região de fundo. Eu iria pegar, por exemplo, a altura entre a parte de cima e a parte de baixo e iria posicionar a partir do rompimento. Então, a partir do momento que o preço desse ponto aqui começasse a cair, chegasse aqui, rompesse essa região de branco, eu iria pegar o meu objetivo e colocar minha saída mais ou menos nesse ponto. Porque geralmente o mercado vai replicar esse movimento aqui para baixo. Só que o que aconteceu com o mercado? Além de ele não romper essa região, ele agora fez o quê? Ele não confirmou o topo triplo e rompeu essa região nesse ponto que está aqui. Então, novamente, ele continua fazendo sua trajetória de alta. Apesar de ter indicadores e fortes indícios, como eu vou colocar aqui, por exemplo, muita gente, né, fala que é só colocar um indicador, o indicador faz milagre, né? Tá aí, ó, vou mostrar, o indicador não faz milagre. Eu tinha aqui um indicador fazendo uma divergência. O que é uma divergência? Eu tinha aqui um topo mais alto. Eu tinha aqui um topo que corresponde a esse topo que está aqui. E aqui um topo já um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo do que esse aqui. Já fazendo uma leve queda. Enquanto nesse aqui, o topo estava fazendo o quê? Uma trajetória de alta. Então, veja que as informações daqui de cima não correspondem com as informações de baixo.
Seguindo a lógica do indicador, era para o mercado começar a cair. Veja que, novamente, eu tenho aqui uma leve inclinação para baixo, aqui eu fazendo topos descendentes, fazendo uma divergência, enquanto eu tenho o mercado fazendo uma convergência. Então, outra maneira de utilizar esse indicador, o pessoal gosta de utilizar também como sobrecomprado e sobrevendido, né? Quando o preço está caro demais e quando o preço está barato demais. Então, quando o preço chega numa região próxima dessa aqui, um indivíduo que está iniciando no mercado, que acha que sabe tudo, que está vendo lá o cara falando um monte de balela lá no canal do YouTube, postando um vídeo lá com o carro alugado, e dá atenção para esse miserável, o que é que acontece? O cara te ensina, quando o preço chegar nessa região, tá na região de topo, vende. E aí, olha aqui, olha o preço aqui, continuando sua trajetória de alta e não está respeitando a informação do indicador. Então, resumo, não basta você somente ver vídeo no YouTube, não basta você ter 1, 2, 5, 7 anos de mercado. O mercado ele é soberano, ele vai fazer o que ele quer, ele vai sacanear. Isso também é uma resposta a uma pessoa que outro dia me questionou como que eu tinha perdido um dinheiro, né? Eu comentei de uma perda que eu tive, de um loss que eu tive, e a pessoa me questionou como que eu tinha perdido aquele dinheiro tendo 6 anos de mercado na época. Então tá aí a resposta. Porque a gente faz a análise, como eu tinha feito aqui, o mercado formou ombro, cabeça, ombro, depois formou topo duplo, e depois formou aqui um topo triplo. Isso sem contar as informações desse indicador aqui. Então, tudo indicava que o mercado iria cair e o mercado continua subindo. Então, novamente, você tem que fazer o gerenciamento, tem que buscar mais informação e, ao mesmo tempo, entender que mesmo quando você tiver certo, o mercado vai provar que ele é soberano e que você está errado. Se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, basta você me enviar sua dúvida no WhatsApp ou nas redes sociais. A única coisa que eu peço em troca é que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, em grupos de WhatsApp, com quem você quiser. É uma forma de você ajudar o canal, me estimular a gravar outros vídeos parecidos. Enfim, eu agradeço a sua atenção, te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo.